no branco no tempo da apresentação da árvore da vida. E mais uma vez, nós poderemos caminhar sobre isto como Adão foi proibido e vive eternamente. Os justos são justos e os imundos são imundos. Está terminado. Onde se colocam os pregadores? Então, que retém o alimento de suas congregações? Foi por causa disso que eu peguei esta frase, para mostrar sobre essa questão de nicolaísmo, porque quando tira o povo da palavra, vai dar outra coisa para o pessoal, para a pessoa, vai dar uma interpretação. Observe, onde se colocam os pregadores, então, que retém o alimento de suas congregações, onde eles se colocam, aí ele diz, eu tenho uma controvérsia, meus irmãos e irmãs, não apenas com vocês, no banco da igreja, porque vocês poderiam ser genuinamente laodiceanos. Quem vai saber para quem está se pregando, quem está ouvindo? Se você soubesse quem era a semente eleita, ia diretamente naquela pessoa. O Lhama disse, você prega como se fosse para todos. Não é? Eu quero estar fora. Eu tenho uma controvérsia com o nicolaísmo. Eu quero estar fora de ambos os dois. Eu quero estar fora disso. E se Deus teria que adquirir alguma glória, então eu vou ser duplamente abençoado em uma porção dobrada. Quando ele pregou o sermão, o arrebatamento, porque ele pregou a mensagem de Mombrana, o rapto, e pregou 24 sermão com esta série. E ele, uma das coisas que eu lembro destas séries, ele diz assim, o Mombrana nos abriu uma parte do 7º selo, quando ele pregou a mensagem, o rapto, nos mostrando que o rapto vem em 3 fases. No sermão número 17 da série que ele pregou com a mensagem, o rapto, ele diz assim, citando essa escritura de Pedro, ele diz, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Agora, isto realmente me incomoda, porque eu não sou muito de exemplos. Ele quer dizer que ele não se sente um bom exemplo. Não é? É humano, irmão Brandi, somos humanos, temos falhas. Veja. Aí ele diz, e quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa de glória. Ele parou no versículo 5 e diz, e fala, semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos. Aí ele diz, agora, em outras palavras, ele lhe diz, cada cristão, homem, mulher, criança, ministério quíntuplo, que é o 5 de Efésios, né? Um ministério nomeado, um ministro eleito, cada um deles tem a função de ser um exemplo, um modelo para os outros em Cristo. E sede todos, olha, todo mundo, sujeitos uns aos outros, e revestidos da humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Isso mesmo, nicolaísmo é odiado. Você diz, quem é essa? Essa é a mulher, a igreja que caiu no tempo de Paulo. Ele disse, eu estou zeloso que você não é mais uma virgem pura. O que ela está fazendo? Ela está se envolvendo com algum homem quando ela tem um marido. Então, por isso, agora a igreja tem adquirido liderança. O que é nicolaísmo? A igreja, quando adquire liderança. Porque essa doutrina nicolaíta, quando o irmão Branham entra sobre esse assunto, ele então engloba agora as 3 coisas. O nicolaísmo, balanismo e jezabelismo. Termina a mulher dominando. Termina a igreja dominando. Então, chega-se o ponto que dizem que a igreja noiva tem a plenitude da divindade nela. Então isso faz dela Deus. E plenitude é só no Filho, é só em Jesus Cristo. Então a tendência será levar as pessoas a ver a igreja, a noiva, como se fosse o próprio Deus. E nunca Deus no meio dela, trabalhando entre as pessoas, num grupo, vamos dizer assim, num corpo com muitos membros. A tendência será levar para outro lado e colocar a igreja acima da palavra. É uma semente que começou em Roma e isto não poderia ficar diferente no tempo da mensagem do tempo do fim. O diabo veio diretamente para tentar introduzir isto dentro dos eleitos. Jesus disse que não será enganado. Ele disse, é por isso que cada um de nós, em um grupo, um pouquinho soberano. O seu grupo, o grupo que o irmão toma conta, está na sua responsabilidade, tem a sua soberania. O seu grupo, que você toma conta, tem a sua soberania, soberania da igreja local, a questão de decidir, o Bruno explica isso em vários sermões. Então, cada um tem um pouquinho disto. Ele chamou aqui, cada um tem um pouquinho de soberania.
Um pouquinho soberano. E ninguém, mas ninguém, pode entrar e dizer-nos qualquer coisa. A ninguém. Ninguém pode entrar e dizer qualquer coisa. Nós simplesmente dizemos o que o profeta ensinou e fazemos nosso melhor. Se alguém quer vir e ajudar, observe, se alguém quer e alguém deseja ajudar, e diz, ei, eu tenho algum entendimento que talvez possa ser de ajuda para você. Está bem, nós ouviremos. Mas se não tem, corta. Dá a Deus. Deixa isso para lá. É o fim dele. Se você tem algo e diz, olha, eu tenho algo aqui que pode te ajudar. Tudo bem, eu vou te ouvir. Então você ouça. Mas se você ver que aquilo não enquadra, se você ver que não está correto, se você ver que não está alinhado, você pode muito bem ouvir, você tem o direito de ouvir. Por que não ouvir? Você não quer ser ouvido? Então ouça também, não é? Mas se não tem nada ali que te interessa, o Oliveira diz assim, deixe aquilo de lado. Porque ninguém tem o direito, a obrigação de vir ao seu grupo e dizer o que fazer. É uma das formas também de se livrar do nicolaísmo. Esta era uma parte que eu queria ler para vocês, antes de vocês começarem a trabalhar também. Então, eu quero também passar para vocês aqui 3 citações do companheiro também de trabalho, o irmão Kousoek. E ele fala sobre a questão de ensinar. Ele pregou alguns sermões com a mensagem liderança. E uma série de cultos que ele pregou sobre isto, ele falou sobre siga-me. Porque essa é a questão do líder. O líder está na frente para dizer, siga-me. E como é que essas pessoas vão seguir sem ter nicolaísmo no meio? Porque são liderados e essas pessoas estão ouvindo alguém, estão aprendendo com alguém. Então elas param para ouvir aquela pessoa e vai seguir aquela pessoa. Como fazer isso? Livre do espírito nicolaíta. No culto número 2, que o irmão Kousoek pregou sobre siga-me, eu quero dizer para você essas palavras, porque ele não está aqui, mas digamos, se ele estivesse aqui, nos ensinaria algo assim. Eu apenas quero compartilhar com vocês o que eu aprendi com isto. Ele diz, agora esta manhã, eu gostaria de tomar esses pensamentos aqui, que o irmão Branham está expressando para as pessoas, e dividir em 3 partes. Primeiro, Deus criou o homem para seguir. O irmão diz, no iníciozinho de manhã, temos que ter alguém em quem confiar. Você não pode seguir um líder que você não confia, não é? Deus criou o homem para seguir. Segundo, nós seguimos porque nós temos crença e confiança naquele que está liderando. Terceiro, nós seguimos porque foi pedido para seguir. Agora vamos começar nosso estudo esta manhã, concentrado nosso pensamento nesses 3 pontos. Ele está lendo a mensagem de liderança para o povo, comentando. Ponto número 1. Deus criou o homem para seguir. Você deve seguir alguém, mas onde? Aonde você está indo quando está seguindo? Para onde está você sendo liderado? Porque você termina, está tudo dependendo de quem você está seguindo. Então, você como líder de uma comunidade, então isto tem que estar em você. Essas pessoas estão me seguindo e eu estou conduzindo elas para onde? Para onde eu estou guiando esse pessoal? Porque vai ser requerido de sua mão. Para onde você está sendo liderado? Porque você termina, está tudo dependendo de quem você está seguindo. Então, a real pergunta que nós temos esta manhã é, o que é ou quem você está seguindo? A Escritura claramente nos diz que os filhos de Deus, olha, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O que o irmão Branham nos ensinou? Nas eras, ele disse que eu creio em liderança. Deus coloca homens como líder, mas estes homens têm que estar guardando a palavra, vivendo a palavra, liderando através da palavra. Então não é o homem liderando, é Deus liderando. É Deus liderando. Então veja, a Escritura claramente nos diz que filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, não pelo seu próprio Espírito ou qualquer outro Espírito. Então como nós conhecemos o Espírito de Deus? Como vamos conhecer que é o Espírito de Deus que está nos guiando? Porque Deus é a palavra. Então, se você está seguindo a palavra, está sendo guiado pelo Espírito. E Jesus também nos disse que as suas palavras são Espírito e elas são vidas. Esse é o ponto número 1. Agora o ponto número 2 é este. Nós seguimos porque temos crença e segurança naquele que está liderando.
Você não segue quem sabe menos sobre o caminho que você. Ah, eu estou perdido aqui. O outro diz, eu também estou mais perdido que você. Tudo bem, mas eu te sigo assim mesmo. Vai chegar aonde? Você não segue quem sabe menos que você a respeito do caminho. Isso é uma questão que se tivéssemos... puxa vida. Veja aqui. Você não segue quem sabe menos sobre o caminho que você. Você segue porque você está seguro que a pessoa sabe como chegar lá. Então lembre-se das famílias, dos jovens, das moças, não é? A juventude que vem e te faz perguntas. Que faço? E sobre namoro, e sobre a vida prática, e que faço com isto, e acontece isso com a minha família, e problemas familiares, e eles têm confiança em você. E vai até você na crença de que você sabe a resposta, de que você estará guiando eles. Sabemos que tem aqueles que apenas vêm fazer pergunta apenas para uma confirmação, porque já disse, já tem em seu coração o que vai fazer, então apenas vai dizer a você, apenas para te fazer ciente daquilo, como aconteceu aquele moço que disse, irmão Branham, eu quero ir para a África pregar ou para um tal lugar. E o irmão Branham disse, tudo bem, você pode ir. Vai lá, irmão, Deus abençoe. O outro chegou e disse, irmão Branham, eu queria fazer isso. Ele disse, não faça, irmão. O outro chegou e disse, escuta, não sei se foi Billy Paul, disse, papai, Billy Paul, por que você disse para aquele ir e o outro disse para não ir? Disse, porque o primeiro apenas veio me fazer ciente daquilo. Já estava em seu coração fazê-lo. Claro que vai ter esse tipo de pessoas. Mas lembre-se que terão aqueles que com sinceridade em seus corações estarão perguntando, te questionando, porque quer saber o que fazer. E esta é a questão, que o líder, aquele que está na frente, ele tem que estar sobre a total liderança, aquilo que Pedro disse, sujeitai-vos debaixo da potente mão de Deus. Sujeitai-vos. Humilhai-vos, sede humilde. É a única forma de Deus te exaltar, de Deus te dizer o que dizer, te falar o que você deve falar, a ponto de quando você responder, você ter certeza que está passando para essas pessoas o conselho de Deus, a vontade de Deus, a opinião de Deus. É a única forma do povo ser liderado pelo Espírito, é se o líder está na liderança do Espírito. Não adianta meias palavras, não adianta enrolarmos, não adianta... Paulo foi bem claro quando ele diz, olha, isso é um pensamento meu. Pela minha experiência, eu acho desse jeito. É o melhor que eu vejo. Mas quando ele tinha certeza que Deus estava naquele assunto, que Deus respondeu para ele, ele disse, isto agora é o assim, diz o Senhor. Você pode até dar seu parecer pessoal. Olha, irmão, o meu parecer pessoal é este, mas eu não encontro resposta, não vi ainda irmão Branham tratando sobre o assunto. Tem assunto específico. Então é melhor esperar um pouco. O irmão não quer orar mais sobre isso. Mas é aquela coisa. O irmão diz, olha, eu tenho um problema na minha família aqui e tal, eu preciso mudar. E para livrar minha família de problemas, você chega e diz, irmão, mudando você não vai se livre dos problemas. Os problemas vai continuar. Você tem que vencer o problema aqui. Vence o inimigo no seu terreno, expulse ele. O possuir a terra não é... Não, senhor, você tem que lutar por cada palmo do terreno. Resultado, a pessoa simplesmente vai e muda e vende. Passa 1 ano, 2 anos, nada dá certo e volta de novo. E aí você tem que olhar na cara da pessoa e dizer, mas eu não te falei. Mas acabado com mais problemas ainda. Mas eu não te falei. Temos que ter cuidado com essas coisas, porque as pessoas confiam naquele que está na frente. Observe, você não segue quem sabe menos. E Jesus disse, eu tenho ido vos preparar lugar, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Isto quer dizer que nós seguimos porque nós cremos. E você não pode crer, a menos que você tenha sido ordenado para crer. Este é um ponto. Só crerão aqueles que foram ordenados para a vida. Nós ficamos muito preocupados com a salvação das pessoas, porque o pescador tem isto, o pregador tem isto, mas está estabelecido na palavra. E creram todos os que estavam ordenados para a vida eterna. Então quem não está ordenado para a vida eterna não vai crer. E assim você descansa o seu coração. Irmão Branham se matou numa força de expressão, se estressou orando pela América e todas aquelas coisas, mas chegou um momento que ele disse, eu vou descansar meu coração, deixa isso de lado, eu não oro mais por este povo. Eles querem rejeitar, rejeitem. Você não pode se matar, porque o ministro ele se preocupa tanto que ele se estressa, ele se acaba com a sua saúde, e ele tem que sair de cena, é um ataque fulminante do coração, e o cérebro já não funciona mais, começa a dar piripaque para lá e para cá, de tanto se preocupou com o povo, e o povo sempre será problemático, sempre terá problemas.
Mas uma coisa é certa. Se você se guarda de determinadas coisas, se você preserva a sua saúde, não só física, mas também mental, para poder ajudar aqueles que verdadeiramente estão ali como companheiros no teu ministério, mesmo assentado no banco, nunca te ajudará em outra coisa a não ser amém, as palavras que você fala. Você tem que estar com a mente sã, alinhada na palavra, sem se desviar nem para um lado e nem para o outro, porque tem aquela pessoa, tem aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que está te seguindo, e isto não é nicolaísmo. Observe. Jesus disse, eu vou vos preparar lugar. Você segue porque você crê, e a menos que você seja ordenado, você não crerá. Então somente o Filho de Deus, somente os filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus é sua palavra. Amém. Então, o que eu fiz de manhã, agora eu apenas citei essas duas expressões desses dois pregadores, que como nós também luta contra este espírito, não é? Sobre essas coisas, e eu deixo vocês agora para nos ajudar também neste assunto, que tiverem a acrescentar, a ampliar e trocar experiência, vir aqui na frente. Agora o irmão Walter tome conta do pessoal agora, não é? Porque... Não, eu acredito que isto foi apenas, vamos dizer assim, uma abertura, né? Um pequeno leque, porque aí agora cada um pode também mostrar um pouco. Eu creio que será melhor assim. Então eu agradeço muito e como é um momento livre, né? Então todos poderão fazer a sua participação. Muito obrigado, irmão. Podemos dizer amém à cooperação do nosso irmão, né, que veio aqui de coração pronto, né? Ânimo também pronto, e nos falou a palavra abertamente, porque ele encontrou liberdade. E aonde está o Espírito de Deus, ali tem liberdade, né? É uma liberdade que é progressiva, uma liberdade que abençoa, esclarece, né? Não é através de títulos que nós vamos aprender. Aprendemos através do Espírito Santo. O Espírito Santo usa os seus dons, o que ele quer para edificar melhor. Todos nós aqui somos um dom, mas nem todos trabalham igual. Cada um, Deus usa para um propósito. Tem uns que Deus usa simplesmente para mexer esse copo para cá e não usa mais. Tem outros que Deus usa para mexer esse copo para cá e para lá e leva onde quer e depois ele traz o copo naquele mesmo lugar e depois aí Deus, agora eu vou encher o copo. Verdade? Então, tem essas maneiras que Deus trabalha. E nós vimos que entre nós aqui tem pessoas que têm realmente esses dons que Deus trabalha, né? Ele pode tomar a escritura do Velho Testamento, do Novo Testamento, mas lhe vale, mas o irmão Brana, mas o outro, Júlio César e outros, e olha aqui, tudo isso aqui fecha ali no mesmo assunto e traz uma iluminação melhor para o nosso entendimento. Por isso, sempre nós temos que procurar essa renovação, né? A renovação da mente. E o irmão falou hoje de manhã que não devemos deixar o inimigo realmente escravizar a nossa mente. E tem pessoas que já têm a mente escravizada e depois pode ouvir a voz do jubileu quantas vezes mais. Jamais terá aquela mente liberada novamente. Porque rejeitou a hora do Espírito Santo, a libertação, ele rejeitou. E depois vai ouvir, mais vezes vai ouvir sim, mas não pode mais ser libertado. Então, enquanto a hora é tempo da libertação da nossa mente, que é o principal, porque a mente são, mas o corpo são, né? Então, se nós temos uma mente liberta, santa, pura, isso é o que vai realmente resolver o problema da nossa vida. A vida da pessoa não está tão enferma fisicamente, mas é psicológica, é a mente. E também no lado espiritual é a mesma coisa. Tem pessoas que são bastante problemáticas porque a sua mente, então através das expressões e tantas coisas mais que representam no corpo, aquilo é que faz a diferença, né? Mas tudo está realmente na mente. Então, pela impressão que eu pude obter do irmão Rosendo, né? Foi excelente para mim, né? Foi uma bênção para mim. E creio que também vocês podem dizer, olha, o pastor convidou o nosso irmão para isso, ele nos trouxe e nós elegemos e trabalhamos agora em volta dele
e realmente foi uma bênção para nós. E por isso eu digo muito obrigado, irmão Rosendo, né? Por certo, podemos travar mais amizade, com outras oportunidades e nos conhecendo melhor, né? Então, nosso irmão foi muito feliz em nos trazer, né, esse assunto sobre o nicolaísmo, e agora nós ainda continuamos dando a liberdade para aqueles que querem ampliar ou colocar alguma coisa a mais, né? Parece que o Wes tinha algo para colocar, não? Tudo bem? Não, a gravata aqui. Olha, mas eu sofro do labirintite, não precisa muito para me tumbar, não. Só a terra rodar já caiu. Não sei qual foi o parágrafo que o irmão leu, irmão, que disse que o profeta dizia, eles puseram o Nicolaíta para correr. E se nos põem para correr, não adiantava identificá-los. O que vamos fazer hoje? Pô-los para correr ou abraçá-los como amigos? É nas Eras, não é? No livro das Eras. Eu acredito, acho que foi o primeiro que Pérgamo, né? Um deles. Onde o irmão Branham diz que se eles aborreceram aquela doutrina, não é? Tem algo a teu favor porque tu não suportaste. Então, eles não suportaram, tiveram que tirá-los do meio deles. E eles continuaram. Mesmo assim, eles continuaram, porque isso teria que vir até o final. Agora, como é que você vai tirar o espírito nicolaíta do seu meio, do seu convívio? Essa é a questão. Como fazer? Porque você hoje pode estar ao lado de alguém, seu companheiro, muitas vezes é o seu auxiliar de confiança. E aquele auxiliar de confiança poderá estar atraindo a atenção do povo para si. Eu prego melhor do que o pastor. Eu tenho uma palavra melhor. Eu tenho uma melhor apresentação. Ou isto, ou aquilo. E eu tenho mais afinidade com vocês. E diga-me, como fazer? Como fazer? Simplesmente entregá-lo para Satanás? Simplesmente expulsá-lo da igreja? Esta é uma questão. Agora, você pode ter companheiros de caminhada há muito tempo e você pode nunca ter percebido que aquela pessoa tem uma inclinação para o nicolaísmo. Agora, se isto é uma doutrina, porque primeiro é um dito, uma interpretação, como começou a respeito dos títulos, e aquilo torna-se uma doutrina, e quando a doutrina é estabelecida se torna uma norma, uma regra, um padrão, uma base. Então, a partir de que momento você vai conhecer que aquela pessoa tem esta inclinação e que você não pode ser influenciado por aquilo? Uma vez que você vive a palavra, ensina a palavra, mostra a sua posição na palavra, esse espírito nicolaíta, ele não conseguirá apegar-se a você. Quando ele passar a mão, aquilo é liso, mais do que quiabo e rasta. Agora, como você vai fazer com essas pessoas que têm essa inclinação a isto? Tem a tendência de estar conquistando, ou levando ao povo para algo que não é a palavra, que isto é uma forma de nicolaísmo. Como o irmão Branham fez no seu tempo, com aqueles que estavam ao seu lado. Eu tenho uma citação aqui rapidamente, pode não ajudar na pergunta que o irmão fez, mas eu creio que não poderia encerrar o dia de hoje sem lermos juntos esta citação do irmão Branham, porque ela é muito importante para nós, na questão de o que pensamos da outra pessoa, do outro ministro, por causa do que eu não concordo com ele, ou vi algo nele que eu digo, olha, isso não está certo. Bem, na mensagem presumindo, no parágrafo 8 da mensagem presumindo, o irmão Branham diz assim: comecei a pensar como colocar uma pequena interpretação espiritual a isso. Quando eu era um jovem ministro, cada homem que cometesse um erro, inclinasse para o nicolaísmo é um erro. E Policarpo teve esta inclinação. Então nós temos que entender quando uma pessoa está sendo tentada por esse espírito, ou quando aquilo está encarnado naquela pessoa. Porque quando aquilo está encarnado naquela pessoa, você não tem como desencarnar. E quando o espírito desencarna, a pessoa morre. Não é? Então, quando é uma inclinação para aquilo, então você pode ajudar esta pessoa.
Então esta é a questão. Como eu vou julgar esta pessoa que está ao meu lado, ou que do meu convívio e tudo? E dizer, olha, eu aborreço isto aí. Então eu vou cortar-te aqui do meu grupo, do meu companheirismo, da minha amizade ou da minha casa. Poderíamos ter feito isso com Policarpo. Ele estava inclinado, não é? Agora, irmão Brano disse, quando eu era um jovem ministro, cada homem que cometesse um erro, ele estava excluído do quadro. Ele não cita aqui qual erro. Não vamos entrar em detalhes de erros, não é? De pecadinho, pecadão, mentirinha e mentirona. Sabemos que erro é erro, pecado é pecado. Não é? Ele não podia nem mesmo disputar a corrida. Isto é tudo. Se ele não fosse um batista, ele estava simplesmente fora do quadro. Veio? Ele simplesmente tinha que ver as coisas que vi. Ou o homem estava totalmente errado. E então, depois que fiquei um pouquinho mais velho, eu comecei a ver. Você sabe, parece que o cobertor se estica um pouquinho. Bem, quem não já sofreu no início da evangelização aqui no país? Quem não passou por decepções? E quantas vezes você foi tratado de uma certa forma tão injusta, e aqueles mesmos que te trataram injustamente, talvez por não compreender tua forma de trabalhar, tua forma de se expressar, ou te julgou mal, não teve um discernimento perfeito, porque disto se trata justiça. Justiça mostra um entendimento correto, um entendimento perfeito. A reta justiça é a verdade do assunto, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. A justiça, ela não pode pender para um lado de forma nenhuma. Então, quando se tem um entendimento perfeito sobre as coisas, a visão correta, você age com justiça. Mas quando você não tem, você tende a excluir, a tirar. Então, com isto, muita gente sofreu, muitos de nós sofremos, e muitos daqueles que nos pisaram no dedo, hoje olha para você, às vezes não tem coragem, mas te trata de uma forma que você percebe que se fosse hoje, aquela pessoa agiria diferente. E você do mesmo jeito. Muitos julgamentos você fez, muitas formas você tratou as pessoas, sejam líder ou não, seja auxiliar seu ou não, muitas formas você tratou, e aquilo com base na Bíblia e base na mensagem, mas você vai amadurecendo, adquirindo experiência, e diz, eu não faria mais assim. O irmão Brano está nos contando isso. Cada um diferente. Olha, observe rapidinho para mim terminar a citação. E parece que o cobertor estica um pouquinho. Eu vi onde ele tinha reticência, através do que ele tinha que passar. Muitas lutas. O pastor de igreja e as aflições que o acompanham. Entendi que este cobertor se estende um pouquinho além dele também. Vocês sabem, como que protegendo-o do frio. Então aqui nós temos algo falando sobre proteção. Imagine que o irmão Brana usa a frase cobertor ou lençol, depende de quem traduzir. Não sei, mas se eu entendesse, eu iria lá no original para ver se ele realmente falou cobertor. Na tradução que fizeram está cobertor. Agora, se eu tenho um cobertor e eu quero proteger alguém do frio, imagine que estamos debaixo do mesmo cobertor. É uma coisa muito íntima. E por que estou protegendo ele do frio? O irmão Brana está agindo aqui com misericórdia com esta pessoa. Está agindo com misericórdia. Agora, como é que Deus abençoa? Ele diz, Deus não tem outras mãos a não ser as minhas e as tuas. Deus não tem outros pés a não ser os meus ou os teus. Deus não tem outros olhos a não ser os meus outros aqui na terra. Como é que Deus te abençoa? Como é que Deus ajuda, essa relação de ajuda entre os filhos de Deus? Ele está tratando aqui de cobrir o outro com o cobertor para protegê-lo do frio. E se nós não fizermos isso, estaremos dando espadada para lá e para cá e lutando contra a carne e o sangue, e esqueceremos que a batalha é espiritual. Então ele diz, e agora, quando chegamos mais ou menos onde estou agora, eu vou lhes dizer, precisamos tanto um do outro que dificilmente poderemos conseguir um sem o outro. Isto é tudo que há nisto. E à medida que vemos os dias se tornando mais malignos e as coisas da maneira que estão, ora, eu penso que é bom nos ajuntarmos e termos companheirismo. Mas, irmão Brana, diz, bem, naquele tempo eu já tiraria fora do quadro. Ele diz, hoje não. Então ele está, talvez aqui, se entendermos agora, o irmão Brana está mostrando que quando se tem pouca experiência para lidar com o assunto, então parece que a maneira mais fácil é tirar do sangue, é excluir,
é expulsar, e irmão Branham foi muito categórico quando ele fala sobre tirar fora do sangue. Mas observe em seus sermões quantas vezes você vê ele fazendo isso. Conte nos dedos quantas vezes você vê irmão Branham direto falando ou fazendo aquilo. E isto foi um modelo, parece que uma moda. Parece que todo dia de cedo tinha alguém que era tirado debaixo do sangue. Por qualquer coisa se tirava. Talvez nem sequer aprenderam ainda o que é o sangue. Observe. E à medida que vemos isso tornando mais maligno e as coisas da maneira que estão, ora, eu penso que é bom nos ajuntarmos e termos companheirismo. E eu simplesmente anseio por estar com os irmãos e conversar com eles e assim por diante. Todas as diferentes igrejas. Bem, se ele estava abrangendo aqui todos os grupos, esses grupos tinham pessoas que estavam com tendências ao nicolaísmo, porque ele estava trabalhando aqui com os homens do evangelho, os homens de negócio do evangelho completo. E esses homens de negócio do evangelho completo foi o último grupo que ainda continuou com as portas abertas para ele. Agora, diga-me, onde está o grupo do evangelho completo hoje? Seguiram a mensagem? Seguiram o William Branham? Seguiram a linha da palavra? Não. Mas por um período de tempo, foi a casca que deu sustentação para o grão semente que sairia lá na frente. O irmão Branham não excluiu eles. Aqueles que abriram as portas para o irmão Branham, ele foi. Aqueles que o convidou e ele pôde ter disposição, ele esteve ali com um cobertor. Por quê? É a única forma de, no dia do juízo, aquelas pessoas terem isto contra elas. Você teve a oportunidade de estar comigo. Você teve a oportunidade de sentir um pedacinho do meu cobertor por cima. E você não deu a mínima, você não quis se livrar daquilo, você quis prosseguir daquela forma. Eu te avisei. Como você vai avisar e aconselhar se você diz eu não quero nada a ver contigo? Eu simplesmente anseio por estar com os irmãos e conversar com eles, e assim por diante. Todas as diferentes igrejas e a fraternidade. Eu gosto disso, vem? É algo a respeito disso que é real. E eu realmente penso, não fazendo propaganda deste pequeno grupo de homens, os homens de negócio do evangelho completo. Mas eu realmente penso que esta é uma grande oportunidade que Deus tem dado a todos nós. Onde podemos nos reunir através disso e podermos ter companheirismo. Eles não traçam nenhum parâmetro a quaisquer denominações. William Branham gostava desse lado democrático. Porque todos poderiam ir se juntar, os homens de negócio do evangelho completo, então naquelas reuniões poderiam vir os batistas, poderiam vir os pentecostais, poderia vir qualquer grupo, e era uma porta aberta, e era tudo que o William Branham precisava. Era aquele grupo misto de pessoas, onde ele entrava ali com a espada penetrante, a espada do Espírito, e era do meio destes que ia saindo um, outro, porque nós não sabemos onde estão. E aí ele termina. Eles não traçam nenhum parâmetro a quaisquer denominações. E as coisas assim. E podemos simplesmente nos assentarmos juntos em lugares celestiais em Cristo. Agora, imagine isso aqui. Uma maneira, será que ele está dizendo que todas essas pessoas se juntavam junto, todos estavam em Cristo? Ele sabia que ele estava. E ele estava convidando outras pessoas para se assentar com ele, se posicionar na palavra. Agora, se você disser que todas essas pessoas estavam sentadas juntamente com ele em lugares celestiais em Cristo Jesus, então temos que entender agora que todos estavam na verdade da palavra e nós sabemos que não estavam. Agora, eu vejo que isto não é perfeito. Porque se eu for fazer uma seleção e eu só vou me juntar com aqueles que é perfeito, aqui, vem cá meu irmão, você é perfeito, então vamos ter companheirismo juntos. Quantos eu vou encontrar? Muito raro. Agora, estarei julgando essa perfeição através de qual ótica? Através de qual? Agora observe. Eu vejo que isto não é perfeito. Eles cometerão muitos erros. Eu vejo os deles e eles veem os meus. E vocês veem os meus e eu vejo os seus. Mas nós temos que viver um com o outro. E temos que observar. Eu espero que isso responda essa pergunta, né? Observe. Temos que conviver um com o outro e temos que observar. Se você está observando, lembre-se do que lembra na outra expressão dele. Observe agora cuidadosamente qual é a base. Que é conquistar e destruir, dividir e coisas assim. Então ele agora está dizendo, temos que viver um com o outro e temos que observar. Mas, ele diz, eu penso, depois de tudo, se tudo for examinado, da minha parte, quer dizer, o meu parecer pessoal,
como homens, como pessoas, como seres humanos. É isso que ele está dizendo para mim aqui. Da minha parte, é a nata da colheita. Cada um com seus problemas, cada um mais falho do que o outro. Ele disse, estamos na mesma condição, somos falhos, somos seres humanos. E ele diz assim, como homem eu não tenho nada de bom que possa ajudar a alguém. Então se você se junta comigo, eu me junto com você, estaremos vendo as falhas um ao outro. Isso não é perfeito isto, mas observe. É a nata de toda esta escolha, de todas essas milhares de pessoas que habitam aqui, não importa, aqueles que estivessem com você hoje, ouvindo a palavra de Deus, não importa quem fosse, era a melhor escolha que se teria. Isso não quer dizer que são todos eleitos, que são todos predestinados. Se aqui estivesse ladrões, prostitutas, pederastas, todos sentados ouvindo a palavra de Deus, era a nata. Foi escolhido todos aqueles para estar junto ouvindo a palavra. Agora, Deus está fazendo uma seleção disto. A seleção é Ele que faz. Agora, como eu conviver com estas pessoas, sem elas atrapalharem a minha caminhada, isto é uma experiência que só Deus pode me ajudar até ela. Jesus disse, não peço que eu os livre do mundo. Não é? Não peço que eu os tire do mundo, mas livre-os do mal. Então você não vai estar livre de estar junto com estas pessoas. Agora uma coisa é certa. Se aquela pessoa tem uma inclinação para isto, você tem como ajudar aquela pessoa. Mas quando você ajudar aquela pessoa, você tenha muito cuidado que esta relação de ajuda, a relação de ajuda é a coisa mais complicada que possa existir quando se trata da convivência entre dois seres humanos. Porque o lembrando disso, o perigo é isto, é na comunicação. Foi na comunicação que a serpente seduziu a Eva. E é quando entramos em comunicação, quando dois espíritos se comunicam, que aí um pega o espírito do outro. Quer dizer, a gente fica entre a cruz e a espada. Não é? Bem, eu prefiro a cruz, claro. A gente fica entre a cruz e a espada, num caso desse. Porque se eu for fazer a minha seleção, a minha escolha, então eu vou ter que me excluir, viver sozinho, viver só, e eu tenho observado que aqueles que procuraram se excluir e ficar só, por causa de pensamentos nicolaítas, eu conheço histórias, sei de casos daqueles que se isolaram voluntariamente. Bem, eles tiveram motivo para isso, mas o motivo que eu estou tratando é esse, nicolaísmo. Então eles disseram, eu não vou ali, não quero ouvi-lo, porque ele está querendo liderar, ele está querendo liderança, ele está querendo liderar. E essas pessoas ficaram sozinhas, e depois se percebe que essas pessoas eram quem queriam ser líder, era quem queria liderar. Então, como dizem de dois bicudos, né, difícil, dois bicudos não se beijam, parece que trombam no outro, duas trombam, né? Então o que acontece? Um tinha a tendência de liderar e não queria ouvir o outro que dizia que o outro queria ser líder. Então, se nós formos olhar pela nossa ótica humana, por mais espiritual que queiramos ser, ou tentamos ser, qualquer movimento nas águas se diz é uma tempestade. O homem convidou nós, já está querendo liderar. Observe, já está querendo ser líder. Outro disse, onde é o encontro? Onde este grupo vai se reunir em tal lugar e tal? Rapaz, acho que tem alguém aí querendo ser líder. Então, onde está o espírito nicolaíta? Naquele que tentou se juntar para ter companheirismo? Ou naquele que disse ele está querendo ser líder? É uma complicação. Então, eu não sei se eu ajudei na pergunta, mas... Oi? Essa que eu li agora é a mensagem presumindo. Acredito que tem. Acredito que tem, irmão. Janeiro de 1962. 60, né? Exposição das Eras, 64. Sim. 64. Então, como ele pregou sobre as eras, não é? No ano de 1960,
As Eras foi em 1960, então se você tem ali o original que está em espanhol, nós poderemos examinar aquela parte que ele fala sobre a semente nicolaíta, porque ele já pregou sobre aquele assunto, né? E depois o livro Exposição saiu em 64. Teria que ver lá, porque o irmão Brana, antes dele pregar as Eras da igreja, ele chega no púlpito e diz que passou a semana lendo sobre a história, sobre as duas Babilônias, sobre os pais pré-Niceia, e vocês sabem. Então, ele pegou a parte histórica para mostrar no dia que pregou as Eras da igreja. Obrigado. É difícil, né, irmão? A fatia é muito fina, mas tem dois lados. O apóstolo João diz, olha, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não receba em casa, não comam com ele. Amém? É? Então nós sabemos que tem um nicolaísmo que veio de Roma. Realmente eu prefiro viver com aquele nicolaísmo que veio lá de Roma do que viver com os nicolaítas que tem dentro da mensagem. São mais piores, né, irmão? Porque aquele de lá, irmão, aquele de lá, se chegar aqui numa reunião aqui, ele não tem nada para fazer com que um membro meu vai acreditar nele para sair de lá. Ele não engana mais com Trindade, não engana mais com o batismo trino, não engana mais com o Papa, nem com nada disso. Mas chega aqui um pastor, um nicolaíta polido da mensagem, e chega dentro da tua igreja, o Espírito que você falou ali, ele vai lá e vai conquistar. Quando você olha, o fermento está se avolumando, aleluia, né? E realmente, como se acontecer isso na minha igreja, como eu vou ter esse homem na minha mesa para comer com ele? A não ser que ele arrependa e diga, irmãos, eu cometi um erro, estou errado, me perdoa, aí sim. Depois de corrigir, de arrepender e acertar, aí eu como com ele e quero vê-lo sentado ali. O nicolaísmo, eu posso levar ele na minha mesa, tomar um cafezinho com ele, eu como com ele, né? Mas agora esses outros nicolaítas que andam por aí, meu irmão, dá mensagem, polidos da mensagem, irmão. Bota 7 altar, 7 carneiros direitinho ali. É difícil, mas é difícil. É? Né, irmão? Porque ali só vai fazer a diferença a coluna de fogo, a palavra, né? Final. Porque o resto tudo é igual. Então realmente é difícil. E eu pergunto para o irmão assim, será que tem nicolaísmo nessa mensagem? Porque eu vou ver mostrando todo, né, a trajetória do nicolaísmo de Roma para cá, né? O alicerce, o espírito, a doutrina, né? Tudo isso aí é o nicolaísmo. E na mensagem também. Esse que é o perigo, é o nicolaíta da mensagem. E tudo isso que tem acontecido é para um propósito e para o bem, né? Então, é isso que hoje trouxe nosso irmão aqui, com um pedido que a gente fez para falar sobre o nicolaísmo, abriu mais o ângulo, mais uma visão, né? Esperamos que isso venha penetrar mais. Porque a gente ouviu muitas vezes falar sobre nicolaísmo, estudamos na igreja, lemos mensagem de irmão Brana, mas nunca foi como o irmão trouxe hoje. Eu nunca ouvi, né? Nunca ouvi trazer um assunto sobre nicolaísmo como o irmão trouxe hoje, desde a história, tudo mostrando os espíritos aí, essa coisa toda. Então eu creio que realmente, não vou dizer que seja uma separação, porque a separação é morte. Que seja uma separação para morrer, mas que seja uma gripe, um resfriado. O provérbio diz que há tempo para tudo. Um tempo para tudo, né? Então, se essa separação é como uma enfermidade que vai ser curada, então vai ter que ser curado com um verdadeiro remédio, o antibiótico da palavra, para poder que haja sara mesmo, né? E a gente espera isso. Realmente eu não penso de maneira nenhuma, né? E eu acho que muitas vezes fica melhor convidar 2 ou 3 pastores que possam fazer uma edificação para a igreja e nós sentar, almoçar e conversar e ser edificado, porque muitas vezes em reuniões que a gente já foi, que você só gastou, perdeu de estar com a sua família, ou estar com a sua igreja, né? Perdeu de fazer isso aí. Então eu creio que se Deus nos ajude, que nós amadureça mais, restaure o ministério, para que venha a coisa real, né? E para isso precisamos de dons, não é verdade? De dons que venha realmente cortando a palavra, mostrando para nós, partindo o pão, e nós alimentando, e não, realmente está errado, está errado, está errado. Eu creio que entre os irmãos, sou o mais leigo, o que menos sei. Mas o irmão Brana disse que ninguém é tão sábio que não tem que aprender, e nem tão leigo que não tem que falar, né? E eu faço das palavras do irmão Walter a minha também. Eu li bastante sobre nicolaísmo, mas da maneira que o irmão trouxe hoje foi muito tremendo, viu, irmão? Deus abençoe o irmão. Deus precisa de homens que tenham cabelo no peito mesmo para falar a verdade. E eu acho que se existe
perguntas bíblicas, tem que ser respondida biblicamente, né? E eu creio que a mensagem tem resposta para todas as coisas, né, irmãos? Uma coisa que a gente tem que observar é a inclinação, como os irmãos estavam falando, e a pessoa com o espírito já manifesto. O profeta diz que Tomé não era incrédulo, mas entrou um espírito de incredulidade nele. Então, depois ele acabou crendo. Nem sempre quando a pessoa se inclina é sinal de reprovação, viu? Alguém pode encaminhar aquela pessoa com amor e aquele espírito sair, porque o que vence as feras é o amor, né? E você vê que aquela pessoa não era um incrédulo, era um espírito que estava naquela pessoa. De acordo com o que o irmão pregou ali, o crer, a fé e o descrer, a incredulidade, é esse espírito, né? Então, eu só vou ler um parágrafo aqui, já vou entregar para o pastor Walter. O irmão citou essa mensagem aqui, é a maneira como o Brana diz que é para ser feito, né? Ele diz assim: ame uns aos outros acima de tudo. Ame uns aos outros. Não importa o que o diabo tente dizer. Agora vocês todos são um grupo dócil, bem grande. Agora, mas lembre-se da minha advertência. Veja, Satanás não deixará isso ficar desta maneira. Não, senhor. Ele atirará em tudo, mesmo que ele tenha que introduzir alguém para fazer o alvo dele. E ele introduzirá algum crítico ou incrédulo, e o fará se assentar, e o fará ter companheirismo com vocês na quietude e coisa assim. Então ele injetará esse sujeito com algum tipo de coisa venenosa, pode ser cidezinho ou fita, seja como for, né? E ele começará a ir com isso através da igreja. Não tome partido disto, não tenho nada a ver com nenhuma coisa. Mas permaneçam bem amorosos, dóceis, amáveis uns para com os outros. Orem por este homem, que ele seja salvo. Também, ou essa mulher, ou seja quem for, apenas orem por ele. E apegue-se uns aos outros. Eu creio que aqui o irmão Branco está dando instrução para os genuínos do tabernáculo. O que fazer quando essa situação começar, né? Digamos, se alguém está com o espírito, alguém está se inclinando, está recebendo o espírito, recebendo a instrução da mensagem que deve ser feito. Aí vamos ver o que acontece com o incrédulo aqui mais embaixo. Ele diz: e permaneça com o seu pastor, veja, ele é o pastor de ovelhas, e vocês lhe dêem o respeito, e ele os guiará até o fim, porque ele é ordenado de Deus para assim fazer. Agora lembre-se disto, a congregação diz amém. O inimigo virá, e quando ele vier, somente permaneça um tanto mais unido. E aquele a que o diabo estiver usando como inimigo, ou sairá, ou entrará, e será um de vocês. E isso é tudo. Deus abençoe os irmãos. Eu falei ainda há pouco que o convite foi meu, o encontro dos pastores. Vocês estão de acordo em encerrar essa reunião? Ou mais alguém quer? Ela traz, não que ela tenha intenção de provocar. Ela, infelizmente, não alcança o objetivo. Mais algum pastor? Podemos encerrar? Eu acho que... É isso aí, se tiver que estudar mais, porque é melhor. Eu acho bom para hoje, né? Nós não podemos encerrar. Tá certo? Nós estamos estudando isso, eu sei que nós estamos estudando há 30 e tantos anos. 30 e tantos anos. Vamos continuar estudando mais outros 30. Mesma coisa que o Ministério Quinto, não é, irmão? Não é, irmão Júlio? Mesma coisa que o quintuplo de Efésios lá. Os 5 ministérios lá. Estou estudando isso há quanto tempo? Hein? Sai desse jeito. O irmão César, está aqui na minha frente aqui o pastor Lacerda ali. Lá em Canoas tem uma família lá. Né, irmão Lacerda? Foi membro dele, trabalhou na casa dele, não é isso, irmão Lacerda? Ficou lá uns 8 meses, né, irmão Lacerda? Né? E depois então eles começaram a insistir. Eu sentei lá com o irmão Lacerda, não sentei, irmão Lacerda? Lá em São Leopoldo, juntamente com aquela pessoa. Conversei com ela, né? Com o irmão Lacerda. Estou indo lá dar assistência a essa irmã lá. 40 dias, 30 dias, 45 dias, estou indo lá. Nunca deu um prejuízo para o irmão Lacerda. Estou indo lá até que Deus levante uma pessoa que ela aceite lá da região, para que eu diga, vá congregar. Eu já disse para ela, vá congregar com o irmão Lacerda, com o irmão Luiz Henrique. Diz, não, mas nós queremos, enquanto o senhor puder vir, nós queremos o senhor aqui. Vou lá, não saio da casa dela para fazer nenhum proselitismo. Né? Não vou, né? E por isso eu conversei com o irmão Lacerda lá, que essa irmã na frente dele, conversamos. Tá bem, irmão, né? Estou lá, vou lá, fico lá, às vezes não saio nem na rua da frente. Faço o culto, converso com eles, levo as minhas fitas, as fitas de irmão Brana lá, né? Para eles se alimentando, estão lá. Oro a Deus para que Deus levante. Ou mude o coração deles para dizer, não, nós vamos para a igreja do irmão Lacerda. Ou para a igreja do irmão Luiz Henrique, mas eu não estou lá fazendo proselitismo. Não. Agora, irmão, veja, né? Irmão Brana veio, a Bíblia fala do nicolaísmo, irmão Brana veio e mostrou o que é nicolaísmo. Toda a história mostra o que é nicolaísmo.
E essa pessoa sabe o que é nicolaísmo e ele diz assim, eu vou lá porque Deus mandou que eu fosse. Tá bem incoerência da coisa, paradoxo, né? O que é que não acha? Eu acho que tá errado, ele acha que tá certo. José. Por favor. Essa questão que acabamos de ouvir, viu, irmãos? Essa questão que acabamos de ouvir agora, onde o irmão contou o caso dessa família. Por outro lado, você pode perceber que a forma de defendermos o nosso lado dá a impressão, muitas vezes, que os pastores se unem, não é? Uma impressão apenas, e se juntam e dizem, olha, se alguém da minha igreja não gostar de mim e te procurar, manda eles de volta para mim. Agora, é como se estivéssemos tapando a boca do boi que debulha. Que vai ter pessoas que podem não se sentir bem com você, podem não se sentir bem comigo, e dizer, olha, eu gostaria de que ele fosse meu pastor. Então não é bonito isso, essa correspondência, e não deixar a pessoa jogada? É uma opção que ela teve, a pessoa. Então que isso de uma forma clara e objetiva se chegue num consenso. Mas a partir do momento que eu digo, escuta, ele me telefona e diz, irmão, duas pessoas aí do seu grupo, tem duas famílias que entraram em contato comigo, viram o meu trabalho de alguma forma, ouviram falar de mim, e estão falando, gostaria de que eu desse assistência para essa família. Bem, eu rapidamente chego no púlpito e digo, aqui eu tenho uma família que está contra o meu ministério, está acabando com a minha vida, não gosta de mim, é um espírito errado, se levantaram aqui e já joga essa pessoa no inferno. Olha, eu gostei disso que eu ouvi. E eu gostei disso que eu ouvi. E eu sempre falo para as pessoas que me ouvem lá. Eu espero a qualquer momento que Deus levante alguém para dar continuidade a esse trabalho que eu estou realizando. Eu faço um pequeno trabalho de tradução de alguns estudos bíblicos e tudo mais. E se algum dia Deus tiver uma pessoa para continuar aquele trabalho com aquelas pessoas, eu me assentarei tranquilamente para ouvir aquele homem. Me entrancarei no quarto, continuarei fazendo as minhas traduções e estarei satisfeito, porque eu não sou salvo por pregar o Evangelho. Agora, ai de mim se não pregar. Então tem muitas formas de se pregar o Evangelho. Agora, quando nós defendemos o nosso lado e deixamos o povo à mercê ou sem escolha, porque não gostaram de mim, então eu quero ver eles pisados e não sentindo bem. Mas isto que eu estou vendo aqui são dois pastores que se sacrificam para ver as ovelhas se sentir bem, se alimentando da palavra. Eu creio que se as coisas fossem feitas desta forma, o espírito nicolaíta nem sequer tinha chance de entrar. Nem sequer teria chance. Agora, uma coisa que foi comentada aqui, quando ele está encarnado, eu lembro de uma situação tão complicada para Pedro, que ele foi possuído por um espírito errado. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás. E eu fico pensando, se aquilo fosse para nós, para mim ou para você, como agiríamos dali por diante? Jesus disse, para trás de mim, Satanás. É aquela coisa, eu não concordo com você. Isto é do diabo, isso está errado. Mas olhe que depois Jesus chegou e disse, Pedro, tu me amas. Logo eu, Senhor, que fui possuído, que te traí, apacenta o meu rebanho. Agora Judas, Jesus nunca chegou para Judas diretamente, como fez com Pedro. Não, Jesus jogou indiretas. Um aqui vai me trair. Um dentre vós vai me trair. Agora, lembre-se de uma coisa. Judas não precisava de nenhuma demonstração. William Branham disse que o Espírito Santo estava encarnado em Jesus. Deus. A unção veio ali no Jordão, em plenitude, Deus em Cristo. E disse, o Espírito de Satanás estava encarnado em Judas. Não se tinha nada a fazer. A única coisa era esta, foi chegar para ele e dizer assim, olha, o que tem de fazer, faz depressa. Então, é aquela coisa que o irmão Júlio pergunta, o que fazer? Veja que exposições. A um ele disse, para trás de mim, Satanás. Aquele homem, com certeza, aquele espírito foi envergonhado. Pedro, com certeza, ficou vermelho no meio dos outros, mas isso não fez com que ele parassem de prosseguir. Essa é a diferença de um filho de Deus que é tentado e de uma semente da serpente que nasceu para dar cumprimento a essas coisas horríveis que teria que vir sobre eles. Você não terá o que fazer com isso. Não terá o que fazer. Eles terão que cumprir a parte deles. Obrigado. Volta ali com relação ao irmão Lacerda ali.
Ia lá, assim que eu comecei lá, iam uns irmãos lá, da igreja do irmão lá. Tocar um pandeirinho, cantar, tocar um violãozinho. Eu disse para ele, olha, agradeço a cooperação de vocês aqui, com esse pandeirinho, com o violão, com esse canto, que ajuda muito a nós aqui. Mas vocês têm que saber uma coisa, o pastor de vocês é o pastor Lacerda. Ele é o pastor de vocês. Se vocês acharem por bem vir aqui dar uma cooperação, eu fico feliz. Mas lá está o pastor de vocês. Então a gente está ali, não fizemos nenhum barulho por lá, com relação a tirar membro do irmão Lacerda, nem de qualquer um. Mas Jesus já nos deu 2 almas que veio do mundo, nós já batizamos. E eu convido o diácono do irmão Virgílio, né? Como é o nome dele? Irmão Fernando, para mim fazer essa oração final, agradecendo por esse dia, né? E pelo ensinamento que nós tivemos aqui, e esses pontos que foram colocados, que até é bom, né? Verdade? De colocar. Graças a Deus. O Espírito Santo tem falado conosco nessa tarde. Amém, aleluia. E eu me sinto privilegiado em estar ouvindo isso. Amado Senhor Jesus Cristo, a tua presença nessa tarde. Amém, aleluia. Sentimos, amém, alegria estarmos junto contigo. Amém, pois cremos que estamos vendo o Senhor em cada um de nós. Amém. Agora tomando tuas mãos a continuação deste dia. Amém. E opera ricamente por meio da conversação que vai ser falada ali embaixo, mediante este assunto que tivemos aqui em cima, Pai. Que seja para a honra e glória do teu nome. Jesus Cristo amado, toma no teu nome esta minha humilde oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. E assim, meus queridos irmãos e ouvintes, foi assim o encerramento da reunião de ministros que tivemos em Florianópolis, Santa Catarina, no final de outubro de 2007, onde, pela graça de Deus, levamos esta palestra a respeito de a semente que veio de Roma, o espírito nicolaíta. Grandemente Deus nos abençoou. E esta palestra está disponível para todos aqueles que a solicitarem. É só escrever para Revelação Profética, Caixa Postal, número 12, CEP 07-910-970. Francisco Morato, São Paulo. Ou por e-mail radionif@hotmail.com. O nosso site de evangelização na internet é www.doutrinadamensagem.com.br. Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos anunciando a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como João Batista foi enviado para precursar a minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Ouvintes amados, aqui estamos à disposição de vocês, levando a todos a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Não temendo a noite, todo dia clara luz, sempre anunciando a verdade lá da cruz, sempre encorajados para difundir a luz. Somos mensageiros de Jesus. Ouvintes amados, estamos encerrando por hoje nossa programação de fé. Prometemos voltar amanhã neste mesmo horário à emissora, se o Senhor nos permitir. Entre em contato conosco, solicite literaturas gratuitas. Será enviada até você gratuitamente. Entre em contato conosco. Deus os abençoe e até o próximo programa, se o Senhor nos permitir. Na cidade ou na colina, no deserto abrasador, levando a mensagem ao perdido pecador, não fugindo à luta contra o vil tentador. Somos mensageiros